Você que está ouvindo este audiolivro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like clicando no gostei. E aperte o sininho ativando todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. 4. Os próximos 2 dias se passaram antes que eu conseguisse piscar. Não estávamos nem fazendo muita coisa. Acordávamos tarde, íamos para a praia praticar bodyboard ou nadar, talvez brincar um pouco de jogar frisbee, voltávamos para casa para almoçar, e então voltávamos para a praia ou simplesmente ficávamos ao redor da nossa pequena piscina durante a tarde. Geralmente, na parte da tarde, Lee e Noah acabavam dormindo. Eu não sabia como eles conseguiam dormir daquele jeito por horas, mas pelo menos Lee não ficava me incomodando para ir fazer algo divertido, em vez de tomar sol e ler um livro. No domingo, Lee estava ficando bastante empolgado. Agia como um cachorrinho animado, já que Rachel chegaria no dia seguinte. Mas isso também significava que ele estava por toda parte, andando de um lado para outro. Disse que ia buscar sorvete, mas voltou com um par de pés de pato. Eu nem me atrevi a perguntar o motivo. Ele passava tanto tempo trocando mensagens com Rachel que eu disse, totalmente irritada com o barulho do seu celular a cada 4 segundos: "Pelo amor de Deus, Lee! Ligue logo para ela, que chatice!" Noah riu, mas Lee simplesmente disse: "Está bem." Ele estava bem alegre e já procurava o número na lista de contatos enquanto se afastava de nós. Ele está tão pilhado que nem é mais engraçado. Noah disse para mim com a voz séria: "Quanto tempo você acha que vai levar até que eu tenha que vestir um fraque de pinguim para o casamento?" Acho que uns 2 anos. Eu ri. "Tudo isso? Está falando sério?" Ri novamente, inclinando a cabeça para receber melhor o sol. Conseguia sentir o suor se formando nas minhas costas e na minha testa. "Estou com muita sede," eu disse de repente. "Quer ir pegar uma coca no bar?" Havia mais umas 2 ou 3 casas perto da nossa, e a faixa costeira na qual as construções estavam alinhadas formava quase uma praia particular. Nunca tive certeza absoluta se aquela praia realmente era particular, mas sempre tínhamos que fazer uma caminhada relativamente longa para conseguir chegar até a pequena loja que havia ali, a barraca dos surfistas e o bar. Eu adorava aquele bar à beira da praia. Havia alguma coisa ali que me fazia pensar no Caribe. O lugar era coberto por um teto grosso de palha trançada, construído como se fosse um guarda-chuva enorme, e as bebidas sempre eram servidas com pequenos enfeites que também tinham um formato de guarda-chuvas. "Claro", respondeu Noah. Ele enfiou a mão embaixo da toalha para pegar a carteira, tirando algumas notas dali. "Vamos lá." Estávamos conversando sobre alguma coisa completamente aleatória. Uma nova música que havia começado a tocar no rádio ou algo assim, enquanto esperávamos que o barman viesse nos servir. Eu estava olhando de um lado para o outro e percebi que uns 2 ou 3 rapazes conversavam e olhavam para Noah. Ele não os viu porque estava virado para o outro lado, mas tive a impressão de que os 2 conversavam sobre ele. "Você conhece aqueles caras? Ali, daquele lado?" Perguntei antes de pensar no que estava dizendo. Sabendo como sou, talvez eu estivesse simplesmente vendo coisas onde não havia nada demais, e os 2 não estivessem nem mesmo olhando para ele. Noah se virou para trás, bem na direção dos rapazes que o olhavam insistentemente. Parecia que os 2 tinham mais ou menos a nossa idade, prestes a entrarem no último ano do ensino médio ou no primeiro da faculdade. Eu estava a ponto de lhe dar um tabefe no braço, pensando que era uma estupidez olhar para os 2 daquele jeito tão direto, mas percebi que Noah provavelmente estava pouco se lixando para aquilo. Ele voltou a se virar para frente sem parecer abalado, mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, o barman chegou até onde estávamos. "Pois não? O que posso trazer para vocês, galera?" "2 cocas", disse Noah, colocando dinheiro sobre o balcão. "Noah!" exclamei, dando um tapa na mão dele quando percebi que ele não ia dizer nada. "Você conhece aqueles 2 ou quê?" Dei mais uma olhada rápida para onde eles estavam e disse: "Eles ainda estão olhando para cá." "Sim, se for o cara que estou pensando, fiquei com a ex-namorada dele no verão passado. Ele tentou me socar, então, naturalmente, eu agi para me defender. Mas talvez não seja nem mesmo ele." Disse Noah. "O quê? Quando foi que..." "Lembra de todas aquelas festas e fogueiras na praia e outras coisas do tipo? Aquelas em que você e Lee nunca queriam ir?" Fiz que sim com a cabeça.
Noah apontou com o polegar por cima do ombro na direção dos garotos que estavam olhando para ele. Acho que aconteceu em uma dessas festas. E por que você... Ele estava querendo arrumar briga. Eu quase nem me lembrava ela. Não tem importância. Abri a boca para protestar, mas não sabia exatamente o que dizer. 2 copos altos de Coca-Cola foram colocados diante de nós. Balbuciei obrigada, tomando um gole do meu. Voltamos para o assunto que eu havia interrompido há alguns minutos, conversando tranquilamente até terminarmos de tomar os refrigerantes. Mas eu não conseguia evitar. Ficava olhando a toda hora para um ponto além de onde Noah estava, meus olhos desviando rapidamente para os rapazes que ainda estavam ali. Um deles tinha uma expressão de escárnio no rosto, e os outros 2 estavam rindo. Isso me causou uma sensação ruim no estômago. Quando nos levantamos para ir embora, ainda tentei ficar de olho neles. A sensação ruim continuava. Eu não tinha nenhuma dúvida de que Noah seria capaz de enfrentar 3 garotos se eles tentassem fazer alguma coisa. O que me preocupava era que ele agisse como um idiota e acabasse machucando seriamente algum deles. Noah esbarrou com seu ombro no meu e disse: "Você está se preocupando com algo que não tem a menor importância." "Não estou me preocupando." Neguei, ficando automaticamente na defensiva. Noah abriu seu sorriso torto de sempre e fez um ligeiro movimento negativo com a cabeça. "Ah, claro que não, El." Talvez eu estivesse exagerando um pouco. Não seria a primeira vez. Talvez Noah tivesse razão e eu estivesse me preocupando com algo que realmente não tinha importância. Mesmo assim, ainda fiquei chocada quando alguém trombou repentinamente com Noah. Foi algo que aconteceu completamente de propósito, mas o rapaz, o cara loiro que estava olhando para Noah com aquele sorriso de escárnio, recuou, dizendo de maneira bastante irônica: "Ei, desculpe, cara. Eu nem percebi que você estava aí." Vi um músculo do queixo de Noah começar a latejar. Ele empurrou o outro para trás. E nem foi com tanta força, mais um cutucão do que um empurrão. "Por que não olha por onde anda, hein?" O cara que havia trombado com ele deu uma risada, e seus 2 amigos tinham sorrisos idiotas no rosto também. "Claro, é claro, pode deixar." Os dedos de Noah estavam se fechando ao lado do corpo, e ele os flexionou para abri-los. Eu olhava para ele e para os 3 rapazes, e depois novamente para Noah, imaginando quem daria o primeiro soco. Quase dava para sentir no ar que havia uma briga prestes a começar. Pelo canto do olho, consegui ver que as pessoas estavam se sentando no bar ou começavam a se levantar, observando e esperando. Estendi a mão e toquei no pulso de Noah. Vamos embora." O rapaz loiro olhou para mim, e depois sorriu com aquela expressão irônica para Noah outra vez. "E então, quem foi o cara de quem você roubou a garota este ano, Flynn? Acho que vão acender uma fogueira daqui a uns 2 dias. Talvez este ano alguém queira retribuir o que você aprontou no ano passado." Noah bufou, olhando para o loiro da mesma forma que olharia para uma mancha de sujeira em sua preciosa moto. "É melhor você deixar disso e crescer." Ele se distanciou para ir embora, e fiquei totalmente chocada por um momento. Noah Flynn, o maior bad boy de toda a escola, o viciado em violência, dando as costas para uma briga? Uau! Talvez ele realmente tivesse mudado. Mas o cara loiro e seus amigos não queriam que aquele fosse o fim da história. O loiro interrompeu a passagem de Noah, empurrando-o para trás. E eu simplesmente fiquei ali, sem saber exatamente o que fazer. Onde diabos estava ali quando a gente precisava dele? Olhei para o rosto de Noah e vi uma versão maldosa do seu sorriso torto se formando em seus lábios. Percebi seus dedos se fechando lentamente outra vez. "Qual é, cara? Você realmente quer arrumar uma briga bem na frente de uma garota?" O rapaz loiro decidiu empurrar Noah outra vez para demonstrar sua intenção. Eu quase nem vi quando isso aconteceu. Noah se moveu muito rápido, acertando o rapaz na lateral do rosto antes que ele tivesse qualquer chance de encostar no meu namorado. Ele cambaleou para trás, e um dos seus amigos comparsas o amparou. Ele se desvencilhou dos 2, cuspindo na areia. "El", disse Noah. Pisquei os olhos rapidamente, 1 ou 2 vezes, e vi que ele já tinha começado a se afastar. Acelerei o passo para ir atrás dele, quase tropeçando na areia. Olhei para trás várias vezes e o cara loiro estava tentando se livrar de algumas pessoas que estavam à sua volta, e saiu do bar pisando duro. Parecia que Noah havia ferido o seu orgulho muito mais do que qualquer outra coisa. "Você acha que pode ter ficado com a ex-namorada dele no verão passado?" Repeti,
quase tropeçando nos meus próprios pés até emparelhar com ele. Certo. Talvez eu tenha ficado. E daí? O que você vai fazer, ela? Vai me passar um sermão sobre como eu não devia arrumar briga com alguém que esteja tentando arranjar confusão? Vai dizer que eu sou um idiota viciado em violência? Você viu aquele babaca? Ele estava querendo começar uma briga de propósito e você sabe disso. Sim, ele estava mesmo, mas... Bem, você... O que foi? Perguntou ele, irritado e já com a paciência esgotada. Eu tinha que andar bem rápido para conseguir acompanhar aqueles passos longos, fortes e enfurecidos. Já tínhamos quase voltado ao lugar onde havíamos deixado nossas coisas agora, com aqueles passos acelerados. O que foi, ela? O que você vai dizer agora? Que não valia a pena arrebentar aquele cara? Que eu não devia me envolver em brigas mesmo quando os outros estão vindo para cima de mim? O que foi isso? Ele estava querendo mesmo arranjar uma briga, eu sei disso, está bem? Esbravejei de volta, mas minha voz estava mais baixa que o habitual. É só um pouco assustador. E eu me arrependi disso assim que a palavra saiu da minha boca. Assustador não era exatamente o termo que eu queria usar. A minha intenção era dizer que eu realmente não gostava de ver pessoas brigando. Claro, era muito legal ver isso nos filmes onde tudo era coreografado, mas, quando acontecia na vida real, as coisas eram bem diferentes. Eu não sabia o que fazer. O cara estava agindo como um imbecil e qualquer um que estivesse por perto, até mesmo Lee, provavelmente acabaria dando uns tapas nele. Mesmo assim, isso não significava que eu me sentia confortável com a situação. A parte que me assustava não era exatamente Noah. Eram as brigas, de maneira geral. Mas, sendo ou não sendo a palavra certa, a minha frase o fez parar e suspirar. Ele entrelaçou os dedos atrás da cabeça e esticou o pescoço para trás, olhando para o céu. Depois de um momento, soltou o ar longamente pelas narinas, largando os braços ao lado do corpo e me olhando nos olhos. Você realmente sabe fazer com que eu me sinta culpado, não é mesmo, ela? Não foi a intenção. Eu disse honestamente. É que... Não, eu entendo. Ele falou. O canto da sua boca se levantou num sorriso entristecido. Entendi. Abri a boca, mas não sabia exatamente o que dizer. Assim, andei os últimos 2 ou 3 passos até onde estava a minha toalha e me sentei, tirando os óculos de sol e deitando com as costas para baixo, apoiando a cabeça nos braços. Ele se abaixou e ficou sentado ao meu lado na areia. El? Sim. Eu não... Ouvi os dentes de Noah rangerem por um momento bem curto. Ele detestava falar sobre qualquer coisa que fosse remotamente emocional. Quando continuou, começou a falar rapidamente com palavras meio desconexas, como se realmente não quisesse dizê-las, mas tendo que fazer isso. Eu não quero que você sinta medo de mim. Eu me contorci para erguer o rosto e olhar para ele, apertando os olhos quando a luz forte do sol entrou na minha linha de visão. Não é de você que eu tenho medo, disse a ele. E era verdade, porque eu sempre soube que Noah não era o tipo de homem que chegaria perto de bater em uma garota. Agora eu tinha certeza de que, mesmo se ele ficasse muito, mas muito enfurecido, ainda assim ele jamais chegaria perto de fazer uma coisa dessas. Ele poderia ser instável e grosseiro às vezes, mas uma atitude dessas realmente não fazia parte da sua natureza. Sim, mas... Eu disse que achava aquele tipo de coisa assustadora. Estava falando das brigas e não de você, Noah. Tem uma diferença grande aí. Expliquei. Ah, certo. Está bem. Tive que rir da momentânea falta de palavras dele, mas também ri somente para amenizar o clima. Noah conseguiu forçar um sorriso encabulado e jogou um pouco de areia por cima do meu ombro. Você é incrivelmente bonita, ela. Sabia disso? Ele disse olhando para mim. Senti que havia sido pega desprevenida com a mudança súbita de assunto, mas não reclamaria. Minhas bochechas estavam ficando mais quentes, e não por causa do sol. Ah, obrigada? Noah riu e se levantou, batendo na bermuda para sacudir a areia. Vou nadar. Você vem comigo? Não, respondi preguiçosamente, fechando os olhos para curtir a sensação do banho de sol. Ele riu mais uma vez, e eu ouvi seus passos se afastando pela areia.